O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, no século passado, Pio XI promulgou a festa de Cristo Rei do Universo. Declarou que esta festa deveria ser a festa que encerraria o ano litúrgico. Nós celebramos, portanto, todo ano a festa de Cristo Rei. Depois de Pio XI, Pio XII declarou que Maria também deveria ser celebrada como rainha. E então nós temos essa memória desde o século passado. Memória de Maria Rainha, celebrada depois da festa da Assunção de Nossa Senhora. Para quem veio na missa no domingo passado, Maria, nós rezamos assim, foi assunta aos céus. Isso significa que ela foi assumida inteiramente por Deus. Maria não é uma espécie de barriga de aluguel que Deus usa e depois descarta. Não. É uma mulher que, tendo acolhido inteiramente a vontade de Deus, foi também acolhida por esse mesmo Deus. Tendo assumido o projeto de Deus, foi inteiramente assumida por esse Deus que lhe deu essa missão. Então, com a assunção de Nossa Senhora, nós proclamamos também o nosso destino, o destino da igreja peregrina, essa igreja que nós somos. O nosso destino é também junto com Deus por causa de Jesus Cristo. Tudo o que se deu na vida de Maria é por causa de Jesus. O seu aceite, o que se deu em seu ventre, que só foi possível por causa de sua fé, a sua vida de discípula, a sua assunção, tudo isso é por causa do Cristo. A arca da aliança, aquela mulher que traz em seu ventre o próprio Filho de Deus, essa mulher não é deixada à corrupção do sepulcro, mas é assumida inteiramente por Deus nos céus. É isso que nós proclamamos com a Assunção e, portanto, é isso que nós dizemos também sobre o nosso mistério último. Que o nosso mistério último
pertence a Deus. A gente lembrava isso na solenidade da Assunção, que parece que a morte tem a última palavra. A morte sempre parece ter uma palavra definitiva na nossa vida. Diante da tristeza, da saudade, nós ficamos com os olhos cheios de escamas. Nosso coração sofre a tentação de, diante da morte, acreditar que essa é a palavra final sobre a nossa vida. Com a solenidade da Assunção, nós dizemos algo mais. A fé cristã lança uma aposta, que é dizer, a morte só tem palavra penúltima. A última palavra pertence sempre a Deus. E unicamente a Ele. A nossa vida, portanto, está guardada em Deus, como a vida de Maria está. E como Cristo é rei, Maria é rainha porque participa do reinado do seu filho. Esse é o modo mais apropriado de falar do reinado de Maria, Maria rainha. Não por ela mesma, mas por causa do Cristo. É o modo mais acertado. Há quem, portanto, diga de modo equivocado que Maria é a rainha mãe de Jesus, que é o príncipe, simplesmente. É preciso corrigir isso, que não está completamente equivocado, dizendo que sim, mas lembrando que Maria é rainha por causa do rei, que é Jesus Cristo. Porque participa do reinado de seu filho, do qual todos nós somos chamados a participar. Todos nós somos chamados a participar do reinado de Jesus Cristo. E isso nós recebemos pelo batismo. Ou não é verdade que por causa do batismo todos nós somos reis, profetas e sacerdotes? Reis. Mas não confundam o reinado de Jesus Cristo com os reinados desse mundo. Há uma diferença radical. Os reinados desse mundo procuram tronos, glórias, poderes, honrarias, servidores. O reinado de Jesus Cristo não. Procura serviço, dar a vida, amar até o fim, entregar-se. E por que então nós dizemos que Maria é rainha? Por causa dessa sua palavra final no evangelho de hoje. Eis aqui a serva. Então ela encontrou de fato o reinado de Jesus. Olhem só. Como? Fazendo-se serva. Rainha não por honrarias, não por poder, não por glória, não por mérito, não por lugar privilegiado, mas porque serva. Eis aqui a serva do Senhor. Serva que é abraçada inteiramente por Deus e alcança a glória dos céus. Então, hoje, diante desse evangelho, nós todos somos chamados a repetir as palavras de Maria. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Todos nós devemos também nos colocar nessa posição de quem ama servindo, serve amando. Essa é a verdadeira posição dos batizados e batizadas que participam do reinado de Jesus. Agora, vale a pena também olhar para algumas palavras do anjo a Maria hoje nesse evangelho. Porque, afinal, o anjo é um mensageiro de Deus. Gabriel é seu nome, e esse nome significa Deus anuncia, Deus envia uma mensagem. E é, portanto, Deus mesmo que se dirige a Maria. E, prestando atenção nas palavras do anjo, nós prestamos atenção às palavras do próprio Deus, dirigidas à humanidade. Dirigidas a Maria, que aqui pode representar, sem sombra de dúvidas, nós, enquanto igreja. Prestemos atenção então a essa primeira palavra, alegra-te. A primeira mensagem que Deus dirige à igreja é alegra-te. Alegra-te não de uma alegria qualquer. Alegra-te não das alegrias que passam.
dessas alegrias que perecem, as alegrias que depositamos nas riquezas, nas falsas honras, no poder, nas vanglórias, nas forças e vaidades humanas. Não. Alegra-te, porque nós podemos assentar a nossa vida em Deus, e Ele enche a nossa vida de graça. Muitas vezes nós não prestamos atenção às graças diárias que Deus nos dá, que Deus nos concede. Sobretudo quando a vida apresenta algumas cruzes, nós tendemos a esquecer rapidamente de como Deus é gracioso e se faz presente, inclusive nos nossos momentos de cruz. Alegra-te, não é o contrário de tristeza, mas é a força que a gente tem para enfrentar, inclusive, a tristeza. A alegria cristã não é um oposto de chateação, de tristeza, porque a vida tem tristezas. A alegria cristã não é um sorriso falso, estampado na internet, nos stories. Não. Não é uma vida customizada, felizinha. Não. Embora possa ser muito feliz. Não há nenhum problema nisso. Acontece que a vida também tem seus percalços. E a alegria cristã é a capacidade de atravessar esses percalços e fazer algo com eles. Transformar esses momentos. Mas aqui a alegria tem um motivo. Alegra-te cheia de graça, porque o Senhor é contigo. É preciso, portanto, encontrar essa presença do Senhor junto de nós em todos os momentos da nossa vida, porque aí sim nós teremos condições de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Depois, não tenhas medo. Essa também é uma palavra que a igreja precisa seguir ouvindo. O medo nos encapsula, o medo nos paralisa, o medo fecha a nossa vida no egoísmo. O medo impede que a gente possa se doar. O medo impede o amor. O contrário do amor é o medo. Por isso, não tenhais medo. Mensagem dirigida a Maria e à igreja nesta missa em que celebramos sua memória. Então, a terceira palavra do anjo, o Espírito virá sobre ti. Nós muitas vezes esquecemos que há o Espírito. Não esqueçamos do Espírito de Jesus. Infelizmente, a gente tende a esquecer do Espírito tantas vezes. Quando, por exemplo, a gente se concentra nos penduricalhos da fé. A fé é cheia de penduricalhos. Os piedosos são cheios de penduricalhos. Tem muito cristão e cristã cheio de bijuterias. Cheios de pedrarias, mas são todas bijuterias, porque estão esquecidos da pérola, que é Jesus. Tem muito cristão preso no que é superficial e esquecido do Espírito. Tem muito cristão preso na letra e esquecido do Espírito. Tem muito cristão preso naquilo que não salva, achando que é o que vai trazer a salvação, esquecendo do Espírito. Então, o Espírito virá sobre ti. É preciso recordar que esse Espírito está agindo sobre nós sempre. E é esse Espírito que nos faz santos. É esse Espírito que nos conduz no amor. É esse Espírito que nos carrega para Jesus Cristo ou nos empurra. É esse Espírito que promove em nós a paz e a alegria. Não podemos esquecer o Espírito. E por fim, lembrar mais uma vez a palavra de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. A primeira leitura tirada do livro de Isaías nos recorda que brilhou para nós uma grande luz, para nós que muitas vezes estamos no escuro. E olha que aqui escuro não tem nada a ver com estar com as luzes apagadas. Escuro diz respeito à vida da gente, quando muitas vezes a gente não enxerga um palmo na frente dos nossos olhos. Quando muitas vezes os nossos passos estão trôpegos. Quando muitas vezes nós estamos ameaçados de tropeçar e cair
porque não sabemos por onde ir, o que fazer, o que seguir, mas também representa o nosso desânimo, representa a nossa desesperança, o nosso desespero, o nosso cansaço. Representa como nós nos sentimos muitas vezes afundados na vida. Para todos esses, para todos nós, brilhou uma luz. E essa luz tem nome, é o próprio Cristo. Maria é portadora dessa luz. Eu fiz um ato falho aqui interessante, dessa cruz também, dessa luz. Agora, muito interessante como Maria é uma lamparina que carrega essa luz. É o que nós também cristãos devemos ser. Luzeiros, luminares, lamparinas que levam essa luz, às vezes com cara de cruz. Amém.